em situações de guerra. As situações de guerra, que eram mais controladas, porque se conhecia o inimigo, começaram a ficar mais pulverizadas. Então, se precisava de uma estratégia de planejamento que aceitasse muitas externalidades. Então, não adiantava mais fazer um planejamento, imaginar um planejamento de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, porque em situações de guerra e conflito não existia essa capacidade de planejamento, porque existiam muitas externalidades. Então, nasce aí um conceito, que é quase que um conceito análogo a um PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act, que você o tempo inteiro fica rodando ali um planejamento, revendo os seus conceitos para dar uma entrega de um mundo com muitas variáveis. Sim. Então, esse nasce ali nesse momento. E assim, quando se falar em VUCA, que eu acho que é uma mensagem importante aqui, a gente tem que pensar sempre que era um mundo da interconexão. Já existia ali os primórdios da... Na verdade, a internet nasce em 1960, com a ARPANET. Mas, Sim, com a ARPANET. Mas isso, nesse momento também já começa uma interconexão no mundo muito grande e já começa um processo de globalização. Isso. Então, uma interdependência. Então, interconexão e interdependência são a base do conceito VUCA. Tá? Então, era um mundo que está nascendo para uma interdependência através de processos de globalização e cadeia de produção, e começa um processo de comunicação via internet muito grande. Lá em 1960 foi uma resultante, a ARPANET, do processo de Guerra Fria. Foi um avanço lá do Pentágono, quando fez uma transmissão de dados por um instituto, por uma equipe de pesquisa militar do Exército Americano. Então essa transmissão foi feita via internet, foi a primeira. No Brasil, a internet é uma jovem, tem 30 anos, chega no Brasil em 1994 comercialmente. Sim. Então e em 89, se eu não me engano, em 89, é feita a primeira transmissão de internet no Brasil pelo FRJ para a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Então é tudo muito recente. E isso era o que baseava ali o VUCA na época. Tá? Partindo já para uma evolução do processo, aí a gente já começa a olhar outras externalidades cada vez mais aceleradas por aí outros fatores. São o fator da hiperconexão. Então, assim, tem uma conexão via dados que é gigantesca, e por um outro fator super importante que é a hiperinformação. Então, a hiperinformação para os nossos sistemas neurais não mudaram, né? Os nossos sistemas neurais, a nossa capacitação, as sinapses, a plasticidade cerebral, isso tudo acompanha a gente durante muito tempo. É um viés que pode ser alterado, óbvio, pode ser alterado com avanços tecnológicos, o Neuralink, outras coisas que são meio que são temas polêmicos, mas que de fato podem se tornar uma realidade, mas a princípio nossa capacidade neurológica não mudou. Só que o que mudou são as externalidades, são muitas externalidades cada vez mais, né? E aí isso trouxe o arcabouço para o Jamás Cassius, como eu comentei, lá em 2018, observar a sociedade como um todo e observar nessa sociedade que os pilares daquilo que a gente conhece como sociedade, não necessariamente sociedade contemporânea, os pilares das sociedades que constituíram o que a gente conhece como sociedade. Remonta a Roma, a Grécia, os pilares ali básicos da Estado-nação, da justiça, da educação e da política, principalmente, eles estavam sendo altamente corrompidos. Então, o Jamás, quando ele faz a teoria, quando ele concretiza, ele cria ali o conceito de mundo bunny, ele leva basicamente em conta o conceito de caos. Então ele olha para a sociedade, olha para os pilares da sociedade e vê que esses pilares eles não estão sendo provocados, nem estão sendo simplesmente abalados, eles estão sendo de fato corrompidos mesmo. Então, o que a gente tem a partir da observação dele é a ideia da teoria do caos e é a ideia da potente e apaixonada corrupção dos fatores, que são os pilares sociais. Essa corrupção dos fatores e pilares sociais traz o conceito bunny, que aí se aproxima disso, que trata ali de uma fragilidade, de uma ansiedade, o A, o B da fragilidade, o A da ansiedade, o N do não linear e o I do incompreensível. Então, basicamente, ele olha com base na teoria do caos e diz, o que a gente tem de realidade agora é
uma realidade quase que incompreensível. Depois a gente pode visitar cada um dos conceitos, que são bem legais. Mas ele coloca isso na mesa, e aí quando chega lá em 2020, se eu não me engano, em novembro de 2019, é o primeiro caso no mundo, se eu não me engano, de Covid. Covid, né? E aí as Acho que pessoas sim, ficam mais reclusas ainda, né? Elas se isolam um pouco mais, e aí você começa a perceber grandes movimentações daqueles males neurológicos que a gente conhece, que são o burnout, a depressão, diversos fatores que sim. acabam irradiando ou reverberando nas sociedades e na vida empresarial. Então, o Alexandre, eu na verdade até no início do programa tratei o Bunny como uma evolução do conceito VUCA, mas na verdade ele é, como você falou muito bem, né, meio que uma consequência, né? A coisa Consequência. começa em um conceito e como consequência, algum tempo depois, você tem a ideia de um novo conceito, que é o Bunny, o mais interessante é que ele é criado enquanto conceito em 2018, né, que você falou, Sim, pouquíssimo tempo depois, a gente sim, tem de fato uma situação caótica instaurada no planeta, né? Não é nem uma situação sim, local, regional, sim, sim, é uma situação mundial, que é sim, a epidemia de Covid e todas as consequências da pandemia, enfim, tudo que veio a reboque ali, né? Os problemas que a gente já tinha foram potencializados, surgiram outros problemas que a gente não estava esperando e que a galera, essa parte da história aí, eu tenho certeza que a galera ainda deve ter bastante viva na sim, memória, né? Agora, eu acho que o mais difícil, na verdade, disso tudo é que, principalmente por conta de fatores que você explicou muito bem e deu uma aula, né, da evolução da tecnologia, evolução dos meios de comunicação, a hiperinformação, a interdependência, quer dizer, eu passo a ter de fato economias e sociedades muito mais interdependentes, muito mais conectadas, porque de fato a informação está sendo trocada ali numa velocidade muito maior. Logo, o que acontece do outro lado do mundo rapidamente interfere na minha tomada de decisão aqui, e se interfere na tomada de decisão, interfere também em todo o resto. Quer dizer, eu lembro que quando eu ouvi pela primeira vez o conceito, sobre o conceito de mundo VUCA, o Alexandre, foi em sala de aula, na pós-graduação, falando sobre estratégia empresarial. O grande desafio era assim: antigamente as empresas faziam planejamento estratégico, faziam uma baita análise de mercado, tinha toda aquela coisa da escola do posicionamento, de você fazer a matriz SWOT, de fazer, sabe, pegar detalhes ali de como seria, como você estava estruturando aquela operação sua, que às vezes ainda nem existia, estava só no papel, a partir de fatores e informações que você tinha coletado no mercado, para daqui a algum ano, um ano e meio, 18 meses, aquilo está funcionando. E a grande questão era assim: não adianta mais eu fazer um planejamento para daqui a 18 meses se eu não tenho muita garantia de que as coisas vão estar da mesma forma daqui a 15 dias, que dirá daqui a um ano e meio. Né? Então foi a primeira vez que eu tive contato com o conceito do VUCA, né, foi assim, aula de planejamento estratégico. E aí já se vão aí uns bons anos, né? Acho que pelo menos uns 15 anos aí desse período, 15 a 20 anos, mas eu também não vou facilitar, igual você falou, para o pessoal fazer conta, Alexandre. Mas acho que a coisa só se tornou mais crítica, né? Esses fatores se tornaram, como é que eu vou dizer, mais agressivos, então você tem mais mudanças numa velocidade maior, essa interdependência, né, entre sociedades, entre economias, entre países, enfim, né, a globalização que era vista lá no início, você vai lembrar, era uma coisa legal, né? Nossa, globalização, que maravilha, e agora você vê boa parte, inclusive, das lideranças mundiais indo num caminho contrário. Não. Eu quero ter minha autossuficiência aqui, não quero mais depender de ninguém. Deus me livre passar por isso de novo. Né? Então você tem um direcionamento contrário. Então, assim, o planejamento empresarial, acho que o planejamento de qualquer coisa, né? Não só para a empresa, mas que já era complicado, se tornou, nossa, aí uma atividade caótica, e já que você trouxe aí a teoria do caos, a gente precisa de uma remodelagem estratégica, porque eu quero saber como é que a gente monta estratégia, Alexandre, para um cenário de caos.